Bom, vamos lá, pessoal. Nossa última aulinha sobre vetores, certo? Na aula de hoje, a gente vai aprender uma coisa muito importante, né, que a gente usa muito na física, certo? Nas próximas coisas que a gente vai estudar, que é o que a gente chama de decomposição de vetores, certo? Isso aqui é muito importante, tudo bem? Então, fica o seguinte, o que é decompor o vetor, certo? Então, eu costumo dizer o seguinte, que decompor o vetor é você fazer o contrário da soma, certo? A soma, a gente pega dois vetores e transforma em um só, né? Decompor, você pega um único vetor e transforma em dois. Mas para falar, professor, qual é a vantagem disso? Né? Isso traz muitas vantagens para a física. Por quê? O que acontece? Geralmente, sempre quando a gente vai estudar algum problema da física em duas ou três dimensões, geralmente não, a gente sempre, né? Sempre quando vai estudar movimento em duas ou três dimensões, a gente define um eixo. Então, a gente define o eixo x e define o eixo y, certo? E sempre envolve vários vetores, né? Vamos botar aqui vários vetores. Um vetor A, um vetor B, poderia ser, por exemplo, a soma de vetores, né? Um vetor B aqui, ó, vamos botar um vetor B que paralelo ao eixo y, certo? Um vetor C, vou botar aqui um vetor C assim, certo? E assim vai, né? Tá aqui um vetor D aqui, e um vetor E, bem aqui assim. Então, temos vários vetores aí, certo? O que acontece? Então, é muito comum a gente precisar somar ou subtrair esses vetores, certo? Só que aí que tá, se eles formam vários ângulos diferentes uns com os outros, então, para você somar ou subtrair os vetores dessa forma, você teria que usar aquela lei de escossena, aquele negócio complicado, aquela equaçãozona gigantesca complicada, certo? Só que, é, por sorte, tem outra forma da gente fazer, né? Usando decomposição. O que que é decompor o vetor? Ao invés da gente trabalhar o vetor, né, do jeito que ele está aqui, o vetor A, o vetor E, o vetor C, o que que eu faço? Em vez de eu trabalhar o vetor A, eu decomponho ele no que a gente chama das componentes ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y. Em vez de eu trabalhar com A, é como se eu fizesse o seguinte: eu transformo o vetor A em dois vetores. No vetor AX, que é isso aqui a gente chama de projeção do vetor A sobre o eixo X, e no vetor AY, que é a projeção de A no eixo Y. Quando eu faço isso, é como se eu tivesse excluído o A do meu sistema. Eu não preciso mais trabalhar com A. Ele deixa de existir. Então passa a existir só o AX e o AY. Né? É como se eu apagasse ele aqui. Ó, certo? E em vez de eu trabalhar com o vetor A que ele está inclinado, eu trabalho só com o vetor AX e o AY. Certo? Posso fazer isso com todo mundo. Posso fazer isso com o vetor E. Né? Então aqui eu teria o EX e aqui o EY, certo? Posso fazer com o vetor C, então eu teria o CX, e bem aqui assim, o CY, certo? E com isso eu excluiria aqui o meu vetor E e excluiria o meu vetor C, certo? Então eu não vou trabalhar com os vetores inclinados, vou trabalhar com as projeções sobre o eixo X. O que que sobrou? Eu passo a ter mais vetores, né? Então, um vetor A eu excluí e passou a existir o AX e o AY. Um vetor E eu excluí e passou a existir o EX e o AY. Mesma coisa com C. Eu ganhei dois vetores a mais. Porém, o que que eu observo agora? Está todo mundo ou com a mesma direção, ou está todo mundo na mesma direção ou sentidos contrários, né? Então, ou seja, somar, por exemplo, todos os vetores nessa direção vai ficar fácil. Por quê? Porque a Y e B têm mesma direção e mesmo sentido. O EY e C tem mesma direção e mesmo sentido. Se eu somar esses dois com esse, né,
O resultado desse com esse tem meia direção em sentidos contrários. Então, ou seja, aqui seria só somar o módulo dos dois. Aqui se eu somaria o módulo dos dois, e o resultado disso com isso eu subtrair o módulo dos dois. Certo? Mesma coisa aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? E quando você decompõe, você coloca todos os vetores em duas direções, ou na direção da x ou na direção da y. Então, somar esses caras e subtrair fica fácil. Por quê? Porque recai naqueles casos especiais que a gente viu, que ou você soma ou subtrai. Você não precisa fazer a lei dos cosseno, aquelas viagens, lei do seno, não, aquelas equações complicadas. Você decompõe os vetores, fica tudo mais simples. Tudo bem? Então, assim, ó, e aí, por mais, e aí no pior, na pior das hipóteses, né, se você precisar somar os vetores, eles todos vão formar o quê? Um ângulo de 90 graus uns com os outros. E com 90 graus também não é complicado fazer a soma, né? Porque é só usar o teorema de Pitágoras, né? Então, quando a gente decompõe os vetores, a gente nunca precisa usar lei dos cosseno e lei dos senos, aquelas equações complicadas. A gente só usa aqueles casos mais simples, certo? Então, é por isso que a gente usa muito decomposição de vetores na física, facilita muito a nossa vida. Tudo bem? Então, vamos entender aqui um pouquinho como é que a gente decompõe o vetor, certo? Então, vou chamar aqui um vetor, vou criar aqui um vetor A, certo? Mas, como eu falei, eu sempre chamo de A porque é a primeira letra do alfabeto, mas poderia ser uma letra qualquer, né? Então, temos aqui o meu eixo X, temos aqui o meu eixo Y, certo? Vamos desenhar aqui o meu vetor A. E agora eu quero aprender como é que eu acho as componentes desse vetor A. Tudo bem? Então, vamos relembrar que como é que você acha a componente, né? A componente é o que a gente chama da projeção sobre aquele eixo. O que é uma projeção? Você imagina como se tivesse uma luz aqui, vindo de cima. Né? Então, uma luz vindo de cima, como é que seria a sombra de A sobre X? A sombra de A sobre X seria um negócio assim. Então, a gente chama disso aqui da projeção, né? Projeção tem a ver com sombra, né? Então, é a projeção de A sobre X, certo? E aí, e sobre Y, eu imagino uma luz vindo por aqui. Então, a projeção de A sobre Y vai ser esse vetor, certo? Como eu havia dito, quando você acha esses dois vetores aqui, que são as projeções de A sobre o eixo X e sobre o eixo Y, certo? É como se você excluísse o seu A do seu sistema. Por isso que a gente chama de decomposição. A gente tira o A e coloca dois vetores, certo? Por que que isso dá certo fazer isso? Né? Na verdade, o principal motivo de por que isso dá certo é porque o A, você pode escrever ele como sendo a soma de suas projeções. Certo? Você pode escrever como sendo a soma de suas projeções. Né? Isso dá para a gente ver daqui, né? Ó. Como eu falei para vocês. Como é que eu acho a soma do AX com AY? Desenho um AX, seguido do AX eu desenho um AY. Então, o AY, que está bem aqui assim, ó, eu desloco ele para cá, ele vai se encaixar perfeitamente aqui. Certo? Então, daqui eu posso ver que o AX mais o AY dá igual ao vetor A. Certo? Então, como as leis da física envolvem soma de vetores, certo? Então, ao invés de eu trabalhar com o vetor A, eu excluo ele das minhas equações e coloco o vetor AX e o vetor AY no lugar. Então, é como se eu pudesse transformar o vetor A, eu excluo o vetor A e transformo no AX e no AY. Então, eu decomponho ele, o que era um, eu desmembro em dois. Certo? Por isso que a gente chama de decomposição. Certo? E daqui a gente já tem algumas, e na verdade dessa definiçãozinha aqui, né, que o A é igual a x mais a y, certo? Lembrando que como o AX está sobre o eixo X e o AY está sobre o eixo Y, então necessariamente eles formam um ângulo de 90 graus, então a gente consegue achar várias fórmulas que relacionam o A com o AX e o AY, certo? Então a gente tem que saber aqui como a gente consegue achar um tendo o outro. Ou seja, como a gente consegue achar o AX e o AY, certo? Então, tendo o vetor A, como é que a gente consegue achar o vetor AX e o vetor AY, certo?
E o contrário também tem que ser verdade. Tendo o vetor AX e AY, como é que a gente consegue achar o vetor A? Certo? Então, nós vamos achar todas essas formulazinhas. Tudo bem? Então, vamos primeiro começar por essa aqui de baixo. Certo? Então, suponhamos que eu tenha, que eu... Aliás, vamos primeiro começar por essa de cima. Né? Suponha que eu tenha o vetor A. Eu tenho um vetor A. O que significa dizer que eu tenho o vetor A? Significa dizer que eu conheço o vetor A. Ou seja, eu sei quanto é o módulo do vetor A e conheço a direção e o sentido dele. Eu conheço isso através de algum ângulo θ. Esse θ vem aqui assim, certo? Como é que eu vou achar os outros dois vetores, o AX e o AY? Certo? Então, a gente consegue achar isso se a gente olhar para esse triângulo retângulozinho aqui. Certo? Então, o que acontece? Ó? Se eu usar a trigonometria aqui, né, e qual que tem? Se eu usar, tipo, por exemplo, o cosseno de θ. Então, o cosseno de θ, ele é o quê? Cateto adjacente, que é o módulo do AX, né? Cateto adjacente é esse cara. Esse tamanho aqui, quem é? É o tamanho do vetor. O tamanho do vetor AX. Dividido pelo tamanho da hipotenusa, tamanho do módulo A. Então, daqui eu já consigo, ó, determinar que o módulo de AX vai ser igual ao módulo de A vezes o cosseno de θ. Isso aqui, ó, é uma das equações que a gente queria, né? O que eu quero? Eu quero determinar AX tendo o módulo de A e o ângulo dele. Então, se eu tenho o módulo de A e o ângulo, esse ângulozinho aqui, certo? Eu consigo determinar o tamanho do AX. A direção sentido, naturalmente, vai ser sobre o eixo X, certo? Então, o tamanho dele eu determino por essa equação. Posso fazer a mesma coisa para o seno de θ. Fazendo a mesma coisa para o seno de θ, agora vai ser cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Cateto oposto a θ é o AY. Dividido pela hipotenusa, que é o próprio A. Então, cateto oposto à hipotenusa, isolando o AY, eu obtenho o quê? O módulo do meu vetor AY vai ser igual ao módulo do vetor A vezes o seno do ângulo θ. Certo? Então, pronto, aqui nós temos as duas equações que a gente queria. Certo? Então, se eu tenho A, ou seja, tenho o módulo dele e tenho um ângulo, eu consigo achar o AX e o AY. Certo? Só um detalhe aqui, pessoal, porque muitas vezes a gente não tem esse ângulo aqui. Muitas vezes ele me dá esse outro ângulozinho aqui. Vou chamar aqui de alfa. Certo? Então, se você for fazer a trigonometria aqui, você vai ver que vai mudar. Certo? Eu já vou colocar o resultado aqui. Você vai ver que fica o seguinte. Vai ficar módulo do AX vai ser módulo de A vezes, certo? O AX agora, ó, o AX, ele se encaixa bem aqui assim, ó. Então, em relação a alfa, o AX é o cateto oposto. Então, o cateto oposto está relacionado a seno. Então, o AX vai ser A seno de alfa, certo? Já o AY, né, em relação a alfa, ele é cateto adjacente. E adjacente se relaciona com o cosseno. Observe que trocou, né? Ó. O AX, aqui era A cosseno de θ. Certo? Aqui, o AX é A seno de θ. Ou seno de alfa. Por quê? Porque quando eu pego esse ângulozinho aqui, ó, o AX ele é cateto adjacente. Mas quando eu pego esse ângulo, o AX ele é cateto oposto. Então, muda a equação. Então, você tem que ver bem o seu problema. Dependendo do ângulo que ele deu, certo? Você tem que ver se a componente x e y é cateto oposto ou adjacente. Certo? Eu costumo usar um bisuzinho, certo? Um bisuzinho. Eu digo o seguinte, então, por exemplo, o AX, né, ó, a componente x, ela está perto do ângulo, θ.
Então, se ela está perto do ângulo θ, ela está o quê? Está cossando, então eu uso cosseno. Né? Já se eu for olhar para o alfa, né, o AX, ele está o quê? Está longe do alfa. Né? O AX está longe do alfa. Então, se ele está longe, ele está o quê? Acenando. Então, eu uso sen, certo? Vamos para o AY, funciona também. Ó. O AY, ele está o quê? O AY, ele está longe do θ. Né? O AY está longe do θ. Então, acenando. O AY vai ser assim. Deu só um probleminha aqui, né? Porque ligaram para mim, aí interrompe a gravação. Beleza, o AY ele está longe do θ, então ele está acenando, então o AY vai ser seno em relação a θ, mas em relação a alfa ele está perto, então ele está coçando. Só um bisuzinho para decorar, né? Ou então você pode usar essa história de cateto oposto, que é a θ adjacente, que também funciona, certo? Então, beleza, se a gente souber o vetor, souber o tamanho dele e o ângulo que ele faz, a gente consegue determinar as suas componentes. Agora, vamos supor que eu quero o contrário. Eu tenho as componentes e quero determinar quem é o vetor. Como é que eu faço isso? Né? Então, agora eu quero fazer o contrário, certo? Agora eu quero fazer o contrário. Vamos supor que eu tenho as componentes. Eu sei qual é o valor do módulo de AX. Vou fazer aqui em branco. Eu conheço o valor do módulo de AX, eu conheço o valor do módulo AY. Com isso, eu quero determinar, certo? O módulo do vetor A e o ângulo que ele faz, certo? Isso também a gente vê a partir desse triângulo retângulo também, né? Porque eu observo que o A, ele é a soma de dois vetores perpendiculares. A gente viu, né, nas aulas passadas que quando você tem dois vetores perpendiculares, você quer achar o vetor soma, você usa o quê? Teorema de Pitágoras. Então, eu posso escrever isso aqui, ó. Mais y ao quadrado. Ou seja, módulo do vetor A vai ser igual a raiz de módulo de AX ao quadrado mais módulo de AY ao quadrado. Então, se eu tenho os módulos dos vetores, eu consigo calcular o módulo do meu vetor. Se eu tenho o módulo das componentes, né, das projeções, eu consigo calcular o módulo do vetor. E o ângulo, também posso tirar daqui, né? Fazer o seguinte, ó, que a tangente do ângulo θ vai ser igual ao quê? O cateto oposto, que é módulo do AY, dividido pelo cateto adjacente, que é módulo do AX. Né? Isso se for para o θ, né? Se for para o alfa, é o contrário. Então, com isso aqui, eu também consigo achar a tangente do ângulo. Certo? Sabendo a tangente do ângulo, tem como a gente determinar o ângulo. Certo? Então, pronto. Então, ou seja, a gente consegue determinar os vetores. Tendo o vetor, a gente consegue determinar as componentes. E vice-versa. Tendo as componentes, a gente consegue determinar o vetor. Certo? Como eu falei, é muito importante isso, né? Vamos ver aqui alguns exemplos na prática. Certo? Alguns exemplos na prática. Quando estiver vendo lá leis de Newton, certo? Quando estiver vendo leis de Newton, vocês vão ver lá o seguinte, que vai ter uma questãozinha lá, um plano inclinado, certo? Esse plano inclinado faz um ângulo aqui de 30 graus, vamos supor, certo? E aqui tem uma força-peso. Uma força-peso. No plano inclinado, você vai ver que os eixos, a gente escolhe o eixo X assim, e o eixo Y assim. Por quê, professor? Porque fica mais fácil. Poderia escolher o contrário, você pode escolher da forma que você quiser, mas vai dar mais trabalho. O mais fácil é isso aqui. Então, o que a gente observa? O que a gente observa é que a gente observa que
o vetor P está fora dos eixos. Então, o que a gente faz? Acha as componentes dele. Então, tem aqui o Px e aqui tem o Py. Certo? Então, vamos achar. Vamos supor que P, o valor dele, seja de 50. Certo? 50 newtons, certo? Que é a unidade de força. Não precisa a gente entender o que é newton agora, certo? Mas é simplesmente a unidade de força, certo? É importante que a gente entenda isso, né? Agora ele quer saber quanto é o Px e quanto é o Py. Tudo bem, pessoal? Só um detalhe para falar para vocês, eu tinha falado lá na primeira aula, eu vou repetir. Sempre quando eu escrevo assim, px, né, e eu estou me referindo a um vetor, então isso aqui ele é exatamente o módulo do vetor, certo? Isso aqui é a mesma coisa que módulo do vetor px. Certo? Só que aí que tá, para não precisar perder tempo, faltando as barras, certo? A gente escreve só px. É outra forma também, né? Quando eu estou falando de vetores, eu costumo fazer assim, o pessoal sempre lembrar que eu estou me tratando do vetor, isso aqui é o tamanho de um vetor, certo? Mas na física a gente costuma usar essa notação, certo? Só tiro o vetor, quando eu tiro o vetor em cima, eu estou referindo ao módulo do vetor. Tudo bem? Então vamos lá. Então aqui, ó, o tamanho desse vetor aqui eu tenho, que é 50. Eu quero achar o px e o py. Tenho que usar aquelas fórmulas, né? Vai ser PC no P cosseno, dependendo do ângulo, certo? Então, eu tenho que ter esse ângulozinho aqui ou esse. Tem que ter um desses dois ângulos, né? Vamos tentar achar aqui onde é que, qual o ângulo, certo? Então, para eu achar aqui esse ângulo, vamos fazer o seguinte. Esse aqui é 30 graus, certo? Esse aqui é paralelo aqui. O que significa dizer? Que esse ângulo bem aqui assim, ó. Esse ângulo bem aqui assim, ó. Vou fazer em outra cor para ficar claro. Vou passar uma paralela desse bem aqui assim, ó. Então aqui vai ser 30 graus também, certo? Só que daqui para cá, quanto é? 60 graus. Por quê? Aliás, perdão. Daqui para cá é 90 graus, né? Então, daqui para cá vai ser 60 graus, né? Ó, daqui para cá, 60 graus. Você está conseguindo visualizar aí. E agora, ó, dessa linha rosa, para o vetor P é 90 graus também. Por quê? Porque a linha rosa é horizontal, o vetor P é vertical. Então, isso aqui é 90 graus, daqui para cá. Só que eu sei que daqui para cá é 60. Então, daqui para cá, eu vou obter que é 30. Certo? Ou seja, fui trabalhando, obtive que o ângulo entre P e PY é 30. Vou desenhar aqui do lado porque ele está tão poluído, né? Então, temos aqui o vetor P, aqui o Px, aqui o Py, e aqui o ângulo de 30 graus. Certo? Então, agora vamos usar aquelas fórmulas que a gente descobriu, né? Então, Px vai ser o módulo do vetor P vezes Px está longe ou está perto? Está longe. Então, está acenando. Seno de 30. Certo? Então, meu Px vai ser P, que é 50, vezes seno de 30, que é 1 meio. Então, já acho que o meu Px vai ser 25 newtons. Certo? Então, o Py, vamos fazer bem aqui assim, ó. Py vai ser P que multiplica, Py está pertinho do ângulo, então está coçando. Cosseno de 30, certo? Então, meu Py vai ser 50. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, certo? Aí vai ficar 25 vezes raiz de 3. Vou fazer aqui na calculadora. 25 vezes a raiz de 3, aproximadamente 43,3. 43,3 newtons. Pronto.
E aí, no meu problema aqui na física, eu posso esquecer que esse cara existe, esse cara deixa de existir, e posso só trabalhar com PY do que com PX, que fica muito mais fácil de resolver o problema. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Vamos fazer outro exemplo aqui também, que também aparece muito comum na física. Certo? Muito comum na física. Problemas de lançamento, por exemplo. Né? Então, isso acontece, você vai lançar um objeto. Certo? Você vai lançar aqui um objeto com uma certa velocidade v aqui. Só que ele vai lhe dizer o seguinte, que ele tem uma certa velocidade vx aqui para frente e uma certa velocidade vy aqui para cima. Né? Então, o objeto ele vai sair aqui na diagonal, só que você pode ter uma componente x e uma componente y. Certo? Sabendo que a velocidade vx é de, vamos botar aqui, 4. Beleza, 4 metros por segundo. E a velocidade vy é de, deixa eu ver aqui, vou botar aqui umas coisas um pouquinho mais difíceis, né? Botar cor fácil aí fica fácil demais. Porque a velocidade vx seja 5 e a velocidade vy seja 12. Ou seja, agora ó, a gente tem as componentes x e y, certo? E quer achar a velocidade total, certo? E quer achar esse ângulo aqui também. Achar esse ângulo, certo? Então vamos lá. Então, para achar o v, lembrar daquela fórmula, né? É o teorema de Pitágoras. Vai ser o vx ao quadrado mais o vy ao quadrado. Então, v vai ser a raiz de vx é 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Certo? Então, aqui vai dar 25, que é 5 ao quadrado, 12 ao quadrado, 144. Certo? Então, 25 mais 144 dá 169. A raiz de 169 é 13 metros por segundo. Ou seja, se um corpo sai a 5 metros por segundo para cá e 12 metros por segundo para cá, ele está saindo, na verdade, a 13 metros por segundo na diagonal. E o ângulo? O ângulo é aquela tangente, né? Ó. Tangente de θ vai ser cateto oposto, que é o VY, 12, dividido pelo cateto adjacente, 5. Então, tangente de θ vai ser igual a 12 dividido por 5. Está aqui 12 dividido por 5, 2,4. Então, já sei que vai ser um ângulo cuja tangente dá 2,4. Certo? A partir disso, você consegue determinar um ângulo. Não é um cálculo simples, certo? Na verdade, é um cálculo até que vocês não costumam fazer no ensino médio. Então, não vou cobrar exatamente isso de vocês. Mas, usando a calculadora, dá para saber aqui. Ó. Só por curiosidade, eu vou calcular. Que era a tangente de... O ângulo cuja tangente é 2,4. É 67, esse ângulo θ aqui, ó. Usando a calculadora científica dá para saber. 67,38 graus. Certo? Então, esse ângulozinho aqui, que a gente vai ver, que a gente chama de ângulo de lançamento, é 67,38 graus. Certo, pessoal? Então, espero que você tenha entendido, certo? Com isso, a gente termina a parte de vetores, certo? Se tiver qualquer dúvida, pode falar comigo, né? E as próximas aulas vão ser sobre lançamentos e rotações, certo? A parte de vetores a gente encerra aqui. Qualquer dúvida, pode falar comigo. Certo, pessoal? Então, até a próxima aula. Vai interromper.